Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 10 de junho de 2022. Todos confirmaram presença, iniciando a sessão. Temos 2 processos. O primeiro da pauta é Sina Indústria de Alimentos Limitada, AIN 4046-750. Relatoria, é um recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela. Podemos começar por ele, doutora Daniela? Podemos. Perfeito. Como a doutora Beatriz disse, ela apenas vai acompanhar o julgamento, então não temos sustentação oral neste caso. O patrono de Sendas está. Não, mas eu ia perguntar que o Sina tem o autuado e vários solidários, né? Vamos julgar apenas o recurso do solidário Simon Lehmer. Aqui eu não recebi... tem o patrono por ele também, para realizar a sustentação oral? Não, eu recebi o relatório de realização de sustentação oral somente com a doutora Beatriz e a doutora Gabriela para o Sendas. Então podemos... Tá. Pode iniciar, por favor. Tá bom, eu vou disponibilizar o voto, que não está disponível, e aí eu já procedo à leitura. É relativamente breve, senhores, enquanto eu faço isso eu já vou dando uma breve explicação. Acredito que todos conhecem os processos da Sina, não é? Que é processo de falta de pagamento do imposto nas saídas de óleo bruto degomado, apurados por meio de uma operação denominada Operação Yellow, que apurou a existência de um esquema de fraude fiscal por simulações de saídas e entradas de mercadorias dentro do Estado. Então, é um processo onde foram autuados foi autuada a Sina, que é a emitente dos documentos fiscais e é efetivamente a autuada, e foram arrolados como solidários tanto as pessoas jurídicas das empresas parceiras, né, partes do Grupo Sina, quanto os proprietários das empresas, uma vez que se tratava de fraude fiscal. Então, foram arrolados como solidários diversos sócios gestores das empresas, e inclusive um advogado foi arrolado também. Esse processo já teve o julgamento de mérito dos recursos ordinários, julgados pela 12ª Câmara Julgadora, e o processo teve recurso especial, foi para a Câmara Superior, e na Câmara Superior decidiu-se por sobrestar o julgamento dos recursos especiais e devolver o processo para novo julgamento do mérito do recurso ordinário do solidário Simon Lehmer. Então, a nossa decisão aqui hoje, ela está adstrita ao mérito desta solidariedade, uma vez que entendeu a Câmara Superior que, em relação a este solidário, não houve análise da matéria. E é só em relação ao mérito das questões trazidas por ele com relação à solidariedade, porque o mérito da acusação foi enfrentado e as preliminares que ele trouxe também foram analisadas. Ficou faltando realmente só o mérito da solidariedade dele. Então, é uma decisão bem restrita a essa matéria, e feita essa pequena explicação de que, apesar de ser um processo muito grande, julgaremos apenas um pequeno pedaço, acredito que posso passar a leitura do voto. Está disponível para os senhores já. Apareceu aí? Aparece já para vocês, né? Bom, então... eu tenho só que alterar aqui, porque como ele tinha pedido sustentação oral, eu informei que foi oportunizada, mas eu vou editar isso aqui depois. Bom, então, o presente auto de infração está composto por 3 acusações relacionadas à Operação Yellow, e aí eu vou me permitir não ler as acusações, tá? Passando diretamente ao voto. Bom, o objeto da presente decisão está muito bem delimitado e serão tratados exclusivamente os pontos determinados pela Câmara Superior, ou seja, ao mérito da questão relativa à inclusão do Estado solidário no polo passivo da ação fiscal. Isso posto, procederei a análise das matérias, respeitando a ordem e os tópicos trazidos pela recorrente. Destaco, porém, que da leitura que faço da decisão proferida pela Câmara Superior, não foram devolvidos para julgamento as preliminares trazidas ou o debate sobre o mérito das acusações.
como também não serão conhecidas eventuais inovações recursais. Inicialmente, destaco que não é de ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa. Afirma o recorrente que, em face do grande volume de documentos acostados aos autos, viu-se prejudicado diante da dificuldade de análise de tal volume de documentos dentro do prazo recursal. Verifico que a operação que deu origem à presente exigência é complexa. Foram juntados todos os documentos necessários para a efetiva demonstração dos fatos, de forma organizada e concatenada, por meio de recurso de índice, com separação coerente de demonstrativos, não se verifica a juntada de documentos sem valor probante ou sem método que permita sua identificação. Ademais, ressalto que estamos diante de um processo eletrônico, cuja análise dinâmica, com o uso de recursos inerentes aos meios digitais, permite o manuseio dos autos de forma prática. Tanto é assim que o recorrente defendeu-se com propriedade das acusações, afasto a alegação. Sob a demonstração da sua participação na fraude envolvendo o Grupo Sina, vejo em procuração juntada, em folhas 764 a 765, que o senhor Simon possuía procuração otorgada pelo pai, Nemer Abdulmasih, também responsável solidário deste processo, para atuar com amplos poderes de gestão em papel de diretor executivo da Sina Alimentos Bauru. Esse é o anexo 14, folhas 764 e 765. Os documentos de folhas 152 a 154 dão conta de que, mesmo após o seu desligamento formal da sociedade da Solidária Fase Empreendimentos Incorporação Limitada, Simon permaneceu com poderes inerentes à administração das empresas, com poderes de ingerência na administração das empresas, o que demonstra que não houve, de fato, seu desligamento da sociedade. Verifica-se trocas de e-mail na condição de vice-presidente da Sina Alimentos Bauru, autorizações de pagamentos e notícias de encontros com políticos representando a empresa nesta condição, controlando pessoalmente a empresa autuada, conjuntamente com suas parceiras comerciais utilizadas para a blindagem patrimonial e tributária do Grupo Sina. Grupo Sina. Por todo exposto, verifico que as provas são robustas e bastam para demonstrar o envolvimento do solidário Simon Nemer Ferreira Abdulmasih na administração do Grupo Sina. Deu-se tanto na administração do Grupo Sina, deu-se tanto no período em que possuía mandato de gestão, como em períodos em que atuou sem integrar a sociedade. Adequada a sua capitulação no artigo 11, incisos 11 e 12 do RICMES, com respaldo no artigo 124 do CTN. Eu transcrevo o artigo, e nesses termos conheço do recurso ordinário, e nessa parte conheço e nego provimento. Então, senhores, havia sido devolvido apenas para julgamento de mérito, ainda eu decidi falar sobre a questão do grande volume de provas, que ele havia questionado, e achei por bem me manifestar sobre essa questão pontualmente, mas basicamente é isso. Na decisão da superior havia sido afirmado que não haviam sido analisadas as provas de eventual participação dele como gestor na fraude estruturada, e aí eu fiz a análise dessas provas tão somente, já que o resto do apelo não nos foi devolvido. Tá? É uma decisão que precisa ser lida em conjunto com a decisão do recurso ordinário original, onde se fala sobre o mérito das acusações. De fato, a decisão da superior entende que está muito claro o envolvimento da Fase Empreendimentos e que o papel do Simon Nemer não estaria tão claramente demonstrado. E aí eu me detive a analisar esses documentos. É como voto, senhores. Perfeito, entendido. Parabéns pelo voto. Ele não traz questões relativas à capitulação, tá? Tá. Da solidariedade. Perfeito. Só substituir o voto aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, senhores. Tá. Você só fez alguns ajustes, né? Que eu estou com ele aberto. Só de pontuação, tá. De coisas menores. Perfeito. Algum esclarecimento? Talvez quem não conheça a matéria fique alguma coisa estranha, eu voto apenas... Mas acho que todo mundo aqui teve... Mas qualquer coisa eu estou aqui para esclarecer. Já teve participação em algum julgamento, né? Doutor Ramon, Não? Não, no TIT não, só na DTJ. Tá. Tá, mas conhece esses processos, não é? Conheço. Paulo, né? E o doutor Tiago?
Já trabalhei em diversos processos desse, presidente. Tranquilo, obrigado. Perfeito. Eu estou satisfeito, doutora Daniela. Eu estou pronto para votar. Preciso informar que ele não compareceu. Tá. Pronto. É que eu já deixo escrito que foi oportunizada a sustentação oral no voto, e aí, como não houve. Perfeito. Posso encerrar debates? Deixa Pode. só eu substituir esse pedacinho do voto. E é incrível como do nada o texto aumenta a fonte, né? Ah, é. Do nada. Não, e quando você olha no Word, ele está todo Tá igual, todo perfeito, certinho. é. Eu acabei de verificar de novo, mas está certinho. Eu não sei por que. Olha o seu relator onde foi parar. Foi parar à esquerda, que seria embaixo do seu nome, É, e o artigo 124 numa fonte muito maior. eu já coloquei para uniformizar aqui, mas no Word está todo certinho. Eu até colei no bloco de notas agora para ver se ele fica igual, mas não fiz. Ele é teimoso. Ah, eu tenho que cadastrar todos os. Ah, é Tem que verdade. cadastrar. 1 minuto, senhores, não, uma meia hora. São muitos, para não cadastrar ninguém errado, peraí. É conhecido com julgamento. Primeiro é o do SINA, tá? Conhecido integralmente com julgamento de mérito, não provido. Deixa eu pegar uma colinha aqui na decisão do RO anterior, então, para não ter perigo de eu cadastrar ninguém errado e dar uma nulidade lá na frente, peraí. Ah, mas foram todos não providos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não provido. Tem o Dr. Mesmo... Mauad que foi provido. Ah, não, o doutor Mauad foi provido. Tá bom, acho que esse é o único que foi provido. Mas é interessante, né? Você tem que apontar todos os recursos, sendo que a gente só está apreciando do senhor Simon. Porque o sistema não entende que é só uma devolução parcial. Não foi anulação, né? É por isso que eu gosto de deixar expresso no voto que vou analisar só isso aqui, porque foi devolvido só isso aqui, estou cadastrando só por uma formalidade de sistema. Mas, então, deixa eu cadastrar logo o Dr. Mauad, que é o que foi provido, esse integralmente com julgamento de mérito provido. Os demais serão todos não providos, aí fica mais fácil. Com julgamento de mérito não provido. Faço esse integralmente com julgamento de mérito não provido. Vitor Mauad, provido. Integralmente com julgamento de mérito não provido. Modena, esse integralmente com julgamento de mérito não provido. Ineide Maria, esse integralmente com julgamento de mérito não provido. Maurício Trovo, com esse integralmente não provido. Eu tô com outro do Sina para julgar inteiro. No recesso de julho eu terminarei ele. Pronto, todos não providos, só o Dr. Vitor Mauad provido, cadastrado. Agora sim, doutor Samuel. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Caí aqui, vou ter que entrar de novo. Tá.
Feito. Todos confirmaram, iniciando votação. Acho que falta só o Dr. Faisal, né? Pelo menos não consta aqui o Dr. Faisal. A confirmação? O voto. Ah, Tem a desculpa. doutora- Não, Tem a doutora Daniela, o Dr. Ramon e o meu voto. desculpa. Todos votaram por unanimidade. Conhecer do recurso ordinário e negar provimento, nos termos do voto da doutora Daniela, especificamente em relação ao recurso do senhor Simon Nemer Ferreira Abdumassi. Então, a partir deste momento, encerrando a votação e encerrando o julgamento do recurso ordinário do senhor Simon, interposto pelo senhor Simon Nemer Ferreira Abdumassi, no AIN 4046-750, cujo autuado é Sina Indústria de Alimentos Limitada. Julgamento encerrado. Temos o próximo processo, que é Sendas Distribuidora S.A., AIN 41-17-085, é um recurso misto de relatoria do Dr. Ramon. E temos pedido de sustentação oral pela doutora Gabriela Freire de Brito. Doutora Gabriela já nos ouve, né? Já está com a câmera. Sustentação oral, né, doutora? Bom dia, conselheiros. Isso mesmo, sustentação oral. O processo é de relatoria do Dr. Ramon. Ele faz a leitura da acusação ou das acusações e, na sequência, a senhora pode iniciar a sustentação oral, entendido? Dr. Ramon, Entendido, por favor, obrigado. pode iniciar. Obrigado, presidente. O autuado, no caso, sendo distribuidor S.A., o auto de infração originalmente compunha 8 itens, dos quais foram quitados os itens 2, 5, 6, 7 e 8, restando apenas os itens 3, 4 e 1. Salvo o melhor juízo, que depois preciso conferir no voto. Basicamente, os itens que remanesceram decorrem de falta de escrituração de crédito, de documentação, em devolução, né, de mercadorias, alegados como devolução de mercadorias. O processo originalmente foi julgado pela nona Câmara, convertido em diligência para apreciação de algumas provas. Posteriormente, retornou a julgamento. Pelo encerramento do mandato, foi distribuído para a gente aqui. E me coube essa relatoria. Basicamente é isso que eu tenho para relatar. Eu vou ouvir a doutora Gabriela e a gente concluir posteriormente. Peço o favor de abrir para editar o voto. Bom dia a todos, doutor Samuel, doutor Faisal, doutor Ramon, doutora Daniela e doutor Tiago. Bom dia a todos e demais pessoas que eventualmente nos escutam. Bom, como pontuado, o auto de infração foi parcialmente pago, sendo que se discute, então, a procedência dos itens 1, 3 e 4. O item 1 foi julgado improcedente pela Delegacia de Julgamento, sendo objeto aí de recurso de ofício pela Fazenda, e os itens 3 e 4 questionados pelo contribuinte em recurso ordinário. Iniciado o julgamento pela nona Câmara, o processo foi convertido em diligência, especialmente para a avaliação dos documentos apresentados pela empresa, detalhados aí por ocasião do recurso ordinário, para comprovar o tema relativo à ausência de escrituração de notas fiscais. Aqui, gostaria de pontuar que essa documentação, que inclusive foram depois acussados outros DANFs e outros detalhamentos pela empresa,
são notas fiscais e até boletins de ocorrência obtidos junto a terceiros, ou seja, os fornecedores da empresa. E dada aí a especificidade do caso e a dificuldade no levantamento de provas nos 30 dias de defesa, essa documentação foi sendo recebida aí ao longo dos anos, do período, dos fornecedores da empresa, sendo que se reputam a DANFs de devolução de mercadoria ou cancelamento, ou seja, são mercadorias que nunca adentraram o estabelecimento autuado e por essa razão não haveria que se falar em ausência de escrituração de notas. Eu vou elaborar melhor isso a seguir, só queria ressaltar aqui a situação específica que permeia a documentação apresentada pela empresa por ocasião do recurso ordinário, depois por ocasião da manifestação em diligência e depois em juntada complementar. Na manifestação em diligência, inclusive, a Procuradoria e até a fiscalização opinam e reconhecem que o auto seria, de fato, parcialmente improcedente com relação à ausência de escrituração dessas notas, se admitido aí a prova apresentada pela empresa, a qual, como bem pontuou o acórdão anterior, decorre, como mencionado, de uma situação muito específica, visto que parte das provas são em boletim de ocorrência ou DANFs obtidos junto a fornecedores. No que se refere especificamente ao mérito das infrações, com relação aos itens 2 e 3, objeto do recurso ordinário da empresa, a alegação é de que não teriam sido escrituradas notas fiscais. Nessa situação, nós identificamos duas situações que justificam a divergência entre o entendimento do contribuinte e do fisco. A primeira situação decorre das notas fiscais emitidas por produtores rurais. Isso porque, como via de regra, produtores rurais não emitem nota fiscal, a empresa adota como procedimento a emissão de nota fiscal de entrada dessas mercadorias, as quais são levadas à escrituração e devidamente tributadas. Nisso foi o demonstrativo de folha 7.137, que depois foi detalhado também por ocasião do recurso ordinário, mas apenas para incluir a chave de acesso das notas. Ali restou comprovado que, ainda que as notas autuadas não tenham sido escrituradas, foram emitidas as respectivas notas fiscais de entradas para cada uma dessas notas pela empresa, e essas notas fiscais de entrada emitidas foram levadas à escrituração pelo contribuinte, adotando aí o procedimento defendido até pela Secretaria de Fazenda em solução de consulta. Na manifestação em diligência, a fiscalização reconhece esse fato, mas acaba mencionando que o contribuinte deveria ter escriturado ambas as notas fiscais. E aqui gostaria de ressaltar, senhores, que não existia, ao menos na época dos fatos, então não existe nenhuma obrigação nesse sentido, sendo assim respaldado e possível o procedimento adotado pela empresa. Corrobora também esse procedimento a resposta à consulta número 15.036 de 2017, que aqui eu vou pedir licença aos senhores para ler dois itens, mas porque se reputa exatamente a situação agora tratada, que é o seguinte: o contribuinte destinatário de mercadoria remetida por produtor rural deve emitir a nota fiscal de entrada da mercadoria em seu estabelecimento, conforme disposto no artigo 136, inciso 1, alineado regulamento, inclusive se esse produtor tiver emitido nota fiscal para cobertar sua operação. Item 2. O contribuinte adquirente da mercadoria deverá escriturar em seu livro de entrada somente o documento fiscal por ele emitido, relativo à entrada de mercadoria em seu estabelecimento, e não a nota fiscal eletrônica emitida pelo produtor rural. Ou seja, a própria postura aí anterior da Secretaria de Fazenda já respalda também o procedimento adotado pelo contribuinte, pelo que não haveria que se falar em escrituração dessas notas fiscais dos produtores rurais, tendo sido aí escrituradas as notas fiscais de entrada emitidas pela própria empresa, o que foi demonstrado desde a impugnação apresentada. A segunda situação que aí justifica a ausência de escrituração de documentos seria as mercadorias que nunca adentraram o estabelecimento autuado. E aí, como demonstrado
por ocasião do recurso ordinário, baixado em diligência e até complementado com outros DANFs, essas mercadorias foram objeto de roubo ou operações canceladas, sendo que a devolução se deu pela própria nota do fornecedor. Assim, até em razão dessas provas estarem em posse de terceiros, dos fornecedores, tomou um tempo aí até a sua obtenção e apresentação no processo. Mas, analisando as notas fiscais autuadas, e aqui até a própria fiscalização também reconhece a exclusão desses valores na diligência realizada, é possível verificar que, como alegado, as mercadorias nunca adentraram o estabelecimento autuado, pelo que, então, não haveria necessidade de escrituração dessas notas, já que nunca de posse aí do contribuinte. Uma das cargas, inclusive, foi roubada. A empresa apresentou o boletim de ocorrência também, obtido aí junto ao fornecedor. Ou seja, de fato, constata-se aí por tudo que essas mercadorias nunca adentraram o estabelecimento autuado. E tudo isso, senhores, eu acho que acaba reforçando aí, para não dizer sacramentando, a nulidade da autuação, porque demonstrada aí os itens que a empresa conseguiu demonstrar no prazo que lhe foi concedido e considerando todas essas dificuldades na obtenção de provas específicas, as hipóteses levantadas pela Fazenda foram facilmente desconfiguradas, inclusive corroborado aí pela própria manifestação fazendária nos autos, tanto do agente fiscal de rendas quanto o parecer acostado após a realização de diligência. Isso, então, é o que se refere à improcedência dos itens 2 e 3, que se reputam aí a suposta ausência de escrituração de documentos fiscais, uma vez como constatado, a empresa escriturou, sim, as notas de aquisição de produtores rurais, mas escriturou as notas fiscais de entrada, e outras notas, eventualmente, não escrituradas, decorrem de situações em que a mercadoria nunca chegou ao estabelecimento autuado, pelo que não haveria que se falar em escrituração também. Além disso, aí também foi objeto de autuação o item 1, que acusa a empresa de falta de pagamento de ICMS em notas fiscais, cujo valor da base de cálculo e valor do ICMS não foi preenchido na escrituração, as notas foram lançadas. Nesse ponto, a própria delegacia reconheceu já a improcedência do auto de infração, da acusação fiscal, tendo assentado que não houve falta de pagamento sobre essas operações. Isso porque, em que pese aí o lapso na escrituração das notas, como se verifica, as mercadorias estavam sujeitas à substituição tributária, a empresa adotou aí os procedimentos de emissão de nota nos termos da adesão normativa CAT 4 de 2010, mas acabou deixando de preencher esses campos. E, ainda que houvesse preenchido e creditado os valores, pela própria natureza da operação, considerando que as mercadorias estão no ST, ela teria que se estornar esses valores. Assim, tampouco haveria ICMS a ser recolhido ao Estado. E considerando que a acusação é de falta de pagamento, e como demonstrado, não houve falta de pagamento, já que sequer seria devido pagamento, e se eventualmente houvesse crédito, ele seria estornado, a delegacia certamente cancelou e julgou improcedente essa acusação fiscal. Então, em síntese, são essas as explanações que eu queria trazer. Se precisarem de algum esclarecimento, estou à disposição. E aí, por isso, peço o cancelamento integral do auto de infração, manutenção da decisão da delegacia e a reforma para acolhimento também dos itens 3 e 4. Muito obrigado, bom dia. Entendido. Obrigado, doutora Gabriela. Algum esclarecimento ou podemos ir ao voto? Então vamos ao voto, doutor Ramon, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Gabriela. O item 12 do voto, acho que está disponível para vocês. Então, cumpre observar preliminarmente que, da análise dos autos, é possível inferir que foram respeitados os princípios da ampla defesa e contraditórios do devido processo legal, na medida em que, no decorrer da prática dos procedimentos processuais, a autuada foi concedido prazo para se manifestar em todos os momentos previstos em lei, com respeito aos princípios constitucionais e administrativos, bem como a Lei Complementar 939.
Considerando que a recorrente apresenta petição em 22/10/20, de folha 7.624, 7.627, acompanhada de docs, de folha 7.628 e 7.692, após o prazo para apresentação de recurso ordinário e das contrarrazões do recurso de ofício, passo a análise da pertinência e temporalidade de documentos juntados. O material probatório apresentado consiste em DANFs nos moldes daquelas apresentadas às folhas 7.369 e 7.448, as quais, em suma, supostamente documentam a entrada de mercadorias nos respectivos estabelecimentos em operações de devolução de venda de mercadorias de terceiros, CFLP 1411. Na oportunidade da apresentação dos DOCs, de folha 7.369 e 7.448, a Igreja Nona Câmara decidiu por unanimidade converter o processo em diligência para que o auditor autuante se manifestasse sobre os documentos apresentados, tendo ofertado resposta, folha 7.511 e 7.592, que excluiu as referidas mercadorias das acusações dos itens 3, 33 e 34, infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos, conforme constou da resposta às folhas 7.511 em verbs. Aí trago aqui a resposta à diligência feita naquela oportunidade. Todavia, no caso, os documentos anexados em petição, acompanhados de documentos, bem como aqueles de folha 7.603 a 7.621, foram juntados extemporaneamente, na medida em que deixaram de acompanhar a defesa ou até mesmo o recurso apresentado, em desatenção ao disposto no artigo 19 da Lei 13.457. Nada obstante, ainda que a norma do artigo 19 seja clara, a própria lei, tanto no caput como no parágrafo 1º do artigo, em interpretação sistemática com o artigo 5º, todos da Lei 13.457, apresentam temperanças ao rigor temporal da apresentação de provas no processo administrativo tributário paulista. Nesse sentido, havendo hipóteses de a. força maior, b. ocorrência de fatos supervenientes, c. as provas sejam destinadas a fazer prova de fatos supervenientes, d. as provas sejam destinadas a contrapor as que foram produzidas nos autos, e, desde que tais situações, itens A a D, sejam cabalmente demonstradas através de demonstração de justa causa, artigo 7º, é possível às partes, em qualquer tempo, juntar os documentos novos. Por sua vez, o artigo 7º da 13.457 elenca as hipóteses em que presentes a justa causa, quais sejam o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário. Aí trago aqui a redação do artigo 7º. No caso, os documentos apresentados, tanto em sede de recurso ordinário, já apreciados pela nona Câmara Julgadora, como aqueles apresentados em sede de contrarrazões de recurso de ofício e petição, consistem em documentos de terceiros, remetentes originais das mercadorias elencadas nos itens 3 e 4 do AIM, o que perfaz a condição da justa causa consistente no evento alheio à vontade da parte, artigo 5º, parágrafo único, e que a impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário, fazendo jus ao benefício do artigo 19, consistente em poder apresentar provas a destempo. No caso, observo outras especificidades que me fazem crer na possibilidade de apresentação e posterior apreciação das provas por parte deste egrégio tribunal, quais sejam a possibilidade do auditor atuante acessar referidos documentos na escrita fiscal do remetente original, b. o curto lapso temporal entre a apresentação das provas em sede de manifestação e diligência da Igreja Nona Câmara e a apresentação da petição, o que denota a diligência do contribuinte em obter as provas em poder de terceiros, c. a pertinência entre as provas e as acusações, demonstrada através da resposta à diligência de folha 7.511 e 7.592, d. a aparente ausência de má-fé do contribuinte ou não apresentar as provas juntamente com a defesa em momento processual oportuno, e a titularidade da prova, que pertencia a contribuinte não vinculado ao presente AIM. Pelo exposto, entendo, salvo melhor juízo, e em vista das especificidades do caso, que tais documentos devem ser recebidos e remetidos à análise do auditor autuante para manifestação em diligência, em obediência ao contraditório, à verdade possível e ao artigo 19, parágrafo 2º da Lei 13.457. É nesse sentido a lição de João Tobias Silva Pontes em sua obra Processo Administrativo Tributário Paulista de São Paulo. Faço a leitura rápida apenas de um trecho, no qual ele menciona que a melhor interpretação a ser dada à norma processual é aquela que dá efetividade ao direito material controvertido, posto que o processo existe para interferir na realidade e dar concretude ao direito que está em litígio. O processo verdadeiramente instrumental, aqui citando o professor Paulo César Conrado, é o que tem o foco na discussão do direito material de fundo, mais do que discutir a forma, pois as relações humanas são tecidas com fundamento no direito de fundo. Por conseguinte, considerando os documentos apresentados nas folhas 7.613 e 7.621, em sede de contrarrazões, bem como os documentos apresentados em petição de folha 7.624 e 7.692, com fundamento dos artigos 25 e parágrafos da Lei 13.457, 39, inciso 3, combinado com o artigo 90 do Decreto 5.4.486, propõe o encaminhamento do presente processo em diligência para o auditor autuante, para que no prazo de 60 dias, 1. manifeste-se conclusivamente sobre os documentos apresentados às folhas 7.613 e 7.621, em sede de contrarrazões, bem como os documentos apresentados em petição de folha 6 de 7.624 e 7.692. Sendo o caso, elabore demonstrativos atualizados
nos módulos apresentados às folhas 7.513 e 7.592. Após o retorno das informações, em observância ao princípio do contraditório, encaminha-se o presente à douta representação fiscal para manifestação quanto à presente diligência. Considerando a proposta de diligência, julgo prejudicada a análise do mérito dos recursos apresentados para o presente momento. É como julgo, presidente, colegas, devolvo a palavra. Perfeito, doutor Ramon. Parabéns pela clareza no voto e na objetividade aqui da questão a ser esclarecida. Eu concordo. Realmente não dá como a gente prosseguir com o julgamento, a análise aqui do mérito, sem considerar esses documentos e também submeter a apreciação do autor do feito quanto a esses documentos. Estou de acordo. Doutor Faisal, doutora Daniela e doutor Tiago, fiquem à vontade. Eu parabenizo a doutora Gabriela pela sustentação oral e também o doutor Ramon pelo voto. Eu estou de acordo, acho que a diligência é prudente e vai ajudar realmente a esclarecer melhor o processo. Então, também vou acompanhá-lo. Bom, também acompanho os senhores, parabéns, doutor Ramon, pelo voto, pela análise do caso, a patrona Gabriela pela defesa aí do seu cliente, e acompanho a diligência, não vejo um encaminhamento melhor para se dar esse processo, para poder resolvê-lo restabelecendo o contraditório e com o esclarecimento aí dos pontos trazidos pelo doutor Ramon. Acredito que é o melhor encaminhamento mesmo. Perfeito. Doutor Tiago? Parabenizo aí o doutor Ramon, doutora Gabriela também pelas ponderações. E, presidente, sem oposição à diligência. Perfeito, doutor Tiago. Manifestação. Obrigado. Então, vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram. Iniciando votação. Todos os juízes votaram, então, por unanimidade, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do Dr. Ramon, relator. Então, encerrando votação e julgamento do recurso misto relacionado ao AIN 41.17.085, cujo autuado é Sendas Distribuidora S.A. Então, doutora Gabriela, o processo sai em diligência para que sejam analisados esses últimos documentos juntados e também apontado como indicado pelo Dr. Ramon o cotejo ali daqueles documentos. Perfeito? Bom, muito obrigado, conselheiros. Bom dia a todos. Bom trabalho. Bom dia, obrigado. Bom trabalho. Então, encerrando a sessão, a ata já fica disponível e peço para o senhor Oswaldo encerrar a gravação, por favor.